Estamos dando início a mais um webinário do Grupo Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Tá? O tema de hoje é a PEC emergencial, uma análise crítica. Então, os apresentadores são o Davi Decache, que é assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados, e professor voluntário do Departamento de Economia do UNB. E o Luciano D'Agostini, que é professor, né, de Economia do Instituto Federal do Paraná. Eu vou fazer a função de mediador, né, da apresentação, e depois eu abro para as perguntas e considerações das demais pessoas que estão presentes aqui no webinário. Tá bom? Bom, Davi, pode começar. Lembrando que é 30 minutos de apresentação total para você e o Luciano. Contando agora. Pode passar para mim, Luciano, aí, por favor? Vamos lá, pessoal. Qual é eu vou contar aqui a historinha dessa PEC de forma muito resumida. Essa PEC, ela faz parte de um conjunto de 3 propostas de emendas constitucionais que foram apresentadas em 2019 pelo governo Bolsonaro. Era a PEC do Pacto Federativo, essa chamada PEC emergencial e a PEC da reforma administrativa. Era um pacotão de PECs. Qual era a essência dessas 3 PECs? Tá? Elas guardam grande coesão entre si. Dado que o teto de gastos ele é insustentável matematicamente, o crescimento das despesas obrigatórias, principalmente previdência, acima da inflação, acabaria por eliminar totalmente as despesas discricionárias. Tinham 2 objetivos esse conjunto de PECs. Um era quebrar os pisos, tá bom? E o outro era congelar algumas das despesas obrigatórias, tá? Então, é nesse contexto que foram encaminhados esse conjunto de 3 PECs. O que aconteceu? Com a necessidade de renovação do auxílio emergencial agora em 2021, criou-se uma polêmica se seria necessário ou não a aprovação de uma PEC para permitir o pagamento do auxílio furando o teto de gastos e a regra de abertura de crédito extraordinário. Por que a regra de abertura de crédito extraordinário? O crédito extraordinário, ele fura o teto sozinho, tá? Ele é uma das exceções da emenda constitucional 95, teto de gastos. Então, teoricamente, bastaria o governo pedir crédito extraordinário sem passar por PEC, tá bom? Ele mandaria uma MP de crédito extraordinário e o gasto do auxílio estaria autorizado. O Congresso aprovaria, o gasto estaria autorizado. Porém, contudo, entretanto, a gente teve uma polêmica grande se o crédito extraordinário seria... E deu um problema na voz, não deu? Sem dúvida. Está cortando, a tua apresentação está cortando um pouco, Davi. Está cortando? Deixa eu... Voltou agora. Todo mundo desligar as câmeras, deixa só o Davi com a câmera ligada. Acho que minha internet está bem ruim. Vamos lá. Eu estou sem a apresentação aqui. Se o Luciano puder... Tá. Então, pessoal. Como eu falei, o crédito extraordinário na Constituição, ele exige 2 pré-requisitos, a urgência e a imprevisibilidade. Gerou-se um debate, nos últimos meses, se seria válido o pedido de crédito extraordinário, porque a despesa da renovação do auxílio já era algo razoavelmente fácil de se prever, tá? Então, nessa disputa de narrativas, foi decidido que teria que ter uma PEC. O governo decidiu isso até de forma razoável, né, para se proteger de algum tipo de acusação futura do TCU e afins. Bom, dito isso, eles poderiam encaminhar uma PEC nova. Eles aproveitam, então, a PEC emergencial de 2019 para criar os mecanismos operacionais para o pagamento do auxílio emergencial. Que mecanismos são esses? São 3. Né? Primeiro, permitir que o crédito extraordinário, nesse caso em específico,
não seja sujeito ao requisito de imprevisibilidade, e a suspensão, a retirada do pagamento do auxílio do teto de gastos. Isso é inclusive redundante, porque o crédito extraordinário, por definição, ele já estaria fora do teto de gastos. Só que aí tem uma cilada. Quando eles fazem isso, quando eles tiram do teto de gastos, eles falam que só pode ser 44 bilhões no máximo. Tá? Se eles não falassem nada, ficaria livre qualquer valor de auxílio emergencial por crédito extraordinário. Mas como eles colocaram uma trava de 44 bi, eles limitaram a formatação do auxílio emergencial nesse montante. Eles também excluem o auxílio emergencial das metas de primário e da regra de ouro, que a regra de ouro também acaba se chocando com o teto de gastos. É um problemão para o teto, né? Porque as nossas regras fiscais, além de disfuncionais, elas são incompatíveis entre si. Porque ao passo que o teto vai comprimindo as despesas de capital, os investimentos públicos, a regra de ouro exige que o nível de endividamento seja igual os gastos capital. Então, investimento público tem que ser igual ao endividamento, sendo que o teto esmaga os investimentos públicos. Então, você cria um conflito entre a regra de ouro e o teto de gastos, e a PEC também tem um dispositivo para resolver isso. Portanto, a PEC ela cumpre esses dois objetivos, né? O primeiro é promover um ajuste fiscal visando a sustentabilidade. Tá? Que trajetória é essa? Que redução é essa? Isso tudo é muito perigoso, você jogar isso tudo para uma lei complementar. Ainda nesse espírito, os entes ficam obrigados a manter a dívida pública em níveis sustentáveis na forma de lei complementar. A LDO deve perseguir esse objetivo. Então, são objetivos muito genéricos, tá? Quanto mais genéricos, mais insegurança jurídica isso gera, né? Não era lugar, a Constituição não é lugar para definir esse tipo de política fiscal. Isso daí deveria ser algo discricionário dos governos eleitos. Além disso, a PEC veda a vinculação de receitas a fundos, dentre outros critérios aqui, ressalvados alguns fundos em específico. E aqui a gente vê bem o viés, né, do governo, Fundo Nacional de Segurança Pública, Penitenciário, Antidrogas, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, muito provavelmente por um militar está no Ministério, Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, provavelmente algum tipo de lobby, aparelhamento e operacionalização das atividades fim da Polícia Federal, Fundo Nacional para Criança e Adolescente e o Fundo Nacional da Cultura. Esses dois últimos fundos foram colocados não pelo governo, mas sim num acordo no Senado ontem para dar continuidade à votação da PEC. Então, o Fundo Nacional da Cultura entrou só ontem. Existem, aí que a parte preocupante, são os gatilhos, tá? Nos gatilhos dos estados e municípios, a regra é 95% das despesas correntes sobre as receitas correntes acionam os gatilhos, tá bom? E o que o acionamento dos gatilhos acarreta? Vamos lá, vedação. De concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder público, servidores, empregados públicos e por aí vai, tá? Pode passar, por favor. E ainda, suspensão de progressão e de promoção funcional em carreira de agentes públicos quando o respectivo interstício se encerrar no exercício financeiro mencionado. Aí pode passar, Luciano. Aqui, pessoal, eu levantei esse critério de despesa corrente barra receita corrente, sobre receita corrente, dos estados, tá? Essa barrinha amarela são os estados, daí para frente, são os estados que já estão com mais de 95% de despesa barra receita, ou seja, os gatilhos já estariam acionados imediatamente para esses estados, tá? Então, aqui a gente teria... Pode voltar, Luciano. Opa, obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estados já estariam com auxílio funcionando a partir de já, e vários outros já estariam se encaminhando para isso, tá? Estariam muito próximos do gatilho. Os municípios, eu peguei só as capitais aqui para a gente ter uma noção. Praticamente
praticamente todas as capitais têm uma relação despesa corrente barra receita corrente superior a 90%, ou seja, em pouco tempo elas vão chegar a 95% de despesa barra receita, ainda mais dada a crise, onde a receita tende a cair forte, né? Então essa relação vai subir rápido. As projeções da trajetória dessa relação é de crescimento rápido, um crescimento muito rápido. Então, embora a gente olhe no gráfico e veja que tem várias capitais fora do gatilho, elas vão entrar nos próximos anos, talvez a partir já do próximo, tá bom? Aqui a gente tem 3, 4, 5, 6 capitais já com gatilho acionado. Então, esses servidores, automaticamente, eles estão com o salário congelado em nível real, em nível nominal, desculpe, porque não tem nem correção pela inflação aqui, nesse caso, a PEC não prevê isso. Inclusive, eu achei isso que tem um conflito constitucional aqui, porque quem ganha um salário mínimo, como é que fica, né? É complicado, tem problema de redação, inclusive para os servidores do município, que em muitos casos ganham um salário mínimo, né? E o reajuste do salário mínimo é obrigatório, a correção do salário, a correção pela inflação do salário mínimo. Isso daqui tem um conflito na PEC. Aqui são os gatilhos para a União. Esse daqui é o texto novo, é o texto mais novo que tem, que saiu do Senado, o último texto que saiu. É o artigo 109 que trata do gatilho da União. É isso que eu queria conferir depois, porque, segundo a imprensa, os gatilhos só seriam acionados durante a emergência fiscal. Isso não está claro no texto. Aqui está escrito o seguinte... É o que o Felipe Ohana acabou de me confirmar. Tá? O quê? O Felipe Ohana me confirmou aqui por WhatsApp que é só durante o período da calamidade. Forma, a calamidade quem decreta é o Bolsonaro. Ele pode ficar decretando, né? Sempre que ele quiser travar reajuste. Eu tenho que olhar isso com calma no texto. Só fazer um pequeno comentário. Quando você faz o gatilho para estados e municípios com uma relação entre a despesa corrente e a receita corrente, você também pode fazer o ajuste por aumento de impostos, tá? Que é diferente do caso da União. Isso dá um tratamento diferenciado da União para os estados e municípios. Se eu sou um município, estou chegando lá nos 95%, eu posso, por exemplo, aumentar o IPTU, que no Brasil é pouco usado, aumenta o IPTU e com isso aumenta a receita corrente e me livro do problema. Perfeito. No caso da União, a regra não dá nem essa possibilidade, né? Exatamente. No caso da União, é mandatório que o ajuste seja pela despesa. No caso de estados e municípios, você pode fazer o ajuste pela receita. Aí, tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Perfeito. E no caso da União, despesa obrigatória barra despesa total, tá? Primária. Obrigatória primária e despesa primária total. O que acontece? A gente também já está nesse gatilho no ano que vem. Então, isso daqui também é automático, tá? Esse gatilho será acionado. A gente está com nível... Só ano que vem? Então, eu escapei. A minha progressão é agora. O interstício termina em dezembro. Ah, não. É porque o aumento do ano que vem. Sob promoção, não. Sob promoção, vão congelar aí a sua. Nesse ano. No ano que vem, você... Não, mas ele não atingiu ainda os 95%? Oi? A União ainda não atingiu. A União ainda não atingiu os 95%. 93,78, né? Está 93,78. 78, então, desculpe, esse ano eu escapei. No outro exercício, né? No ano que vem. Não, o meu interstício termina agora, no dia 15 de dezembro de 2021. Ah, você escapou. Eu escapei, é claro que eu escapei. Combinou com o Bolsonaro. Desculpe, não sei se está cortando a minha voz para vocês. Enfim, os gatilhos da União, então... Pode continuar, estamos ouvindo.
Perfeito. Os gatilhos da União, então, estão muito próximos de serem acionados. Esse ano estava em 93,78 e ano que vem passa dos 95. Então, ele será acionado, tá? Aqui também, adicionalmente, vedações a que se refere o caput do artigo, fica suspensa a progressão e promoção funcional. Tá bom? Aqui eu tenho um detalhe para falar, uma alteração que eles fizeram essa semana no texto. Luciano, você pode voltar o slide, por favor? O slide anterior. Eles fizeram uma alteração no texto, que é o seguinte, aí nesse inciso 1, na penúltima linha, está escrito o seguinte: ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Eles colocaram essa frase nessa semana, pressão dos militares, porque os militares tiveram um reajuste aprovado em 2019 da ordem de 100 bilhões de reais em 10 anos, escalonado em 10 anos. Então, o governo poderia economizar 100 bilhões, tá? Em 10 anos, se coloca eles num gatilho. Então, se quisesse fazer ajuste fiscal de fato em cima deles, conseguiria sem nenhum problema e um ajuste fiscal relevante de 100 bi. Lembrando que o auxílio que eles estão pagando é de 44 bi. Pode passar, por favor. Agora, o único dispositivo que foi formatado de forma a cumprir o objeto da PEC, né, que é tratado auxílio emergencial, é esse aí, tá? No artigo 3º, no parágrafo 1º, eles dizem que as despesas decorrentes da concessão do auxílio, realizadas em 2021, não serão consideradas até o limite de 44 bi. Isso daqui é um problema. Nos textos anteriores nessa semana, não tinha esse limite de 44 bi. Esse limite é problemático, porque o auxílio emergencial muito provavelmente vai precisar ser prorrogado, né? A gente está com a curva de contaminação e mortes muito alta. O auxílio vai precisar ser prorrogado. Só para vocês terem uma ideia, esse auxílio de 44 bilhões para um ano, ele é o equivalente ao gasto em um mês de auxílio no formato anterior, que era cota de R$600 e cota dupla de 1.200, né? A cota era de 600, mais poderiam ter 2 adultos numa família recebendo o auxílio, ou, se fosse mulher, chefe de família, receberia uma cota dupla de R$1.200. Era esse o valor. Então, o auxílio custava, nesse formato, 45 bi ao mês. Tá? Cada parcela mensal era mais ou menos de 45 bi. O que era o auxílio em um mês vira um ano aqui. É muito ruim. Eles não precisariam ter colocado esse teto. Pode voltar, Luciano? Só para eu mostrar aqui os outros dois. Aí, além disso, aqui abaixo, eles retiram o valor da apuração da meta de resultado primário. E no inciso 2, eles tiram do teto. Aqui, o artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias. Aí pode avançar, por favor. Além disso, eles estão prevendo que o pagamento será via crédito extraordinário, e abaixo, no inciso 4, eles suspendem as condições, as observâncias dos requisitos, inclusive da imprevisibilidade. Então, eles estão se blindando aí de alguma acusação de crime de responsabilidade, nesse caso específico, tá? Quando eu coloquei aqui que isso foi mal feito, é porque eles não precisavam estipular nenhum tipo de limite, tá? Era só eles colocarem exclui-se o auxílio emergencial das seguintes regras, A, B, C, D. Pronto, e eles resolviam o problema. Durante um ano, a depender da situação da pandemia, eles iriam renovando o auxílio, pedindo crédito extraordinário e enviando MP com formatações novas. Então, eles ganhariam muita flexibilidade se eles fizessem isso, mas não, eles colocaram um teto. Com esse teto, caso eles precisem renovar, e é o que vai acontecer, eles vão ter que mandar nova PEC. E aí eu acho que a estratégia não é possível que isso seja por ignorância. Um é sinalizar para o mercado compromisso fiscal, responsabilidade fiscal, e o segundo, muito provavelmente, é a intenção
de fazer chantagem novamente com uma nova PEC, caso necessitemos de uma renovação de auxílio, tá? Eu vejo essas duas estratégias interligadas. Pode passar, Lúcio? Aqui também é um ponto polêmico da PEC. O presidente vai enviar um plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária. Eu não completei a frase, mas era isso, tá? Então, renúncias fiscais, em geral, elas vão ter que ser reduzidas em até 2% do PIB no período de 8 anos, tendo que ter uma redução de 10% a cada ano, tá? Então, todo ano o governo vai ter que enviar um planejamento de redução de pelo menos 10%, tendo que chegar, num período de 8 anos, a uma redução de até 2% do PIB. Eu, pessoalmente, acho também esse tipo de regra problemática e não deveria estar na Constituição algo do tipo, né? Porque você está castrando uma política econômica que, claro, pode ser mal usada, mas também pode ser bem usada. É um instrumento de política econômica que deve ser avaliado por cada governo democraticamente eleito, tá? Eu acho um pouco problemático castrar essa possibilidade já na Constituição. Não acho que a Constituição seja o lugar adequado para fazer esse tipo de debate, ainda mais num processo legislativo extraordinário. Vamos lembrar que essa PEC pulou todos os ritos, né? Então, ela não passou por audiências públicas, não passou por comissões, não teve debates públicos suficientes para a gente definir esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de critérios. Pode passar, Luciano. Agora eu encerrei, o Luciano vai iniciar a parte dele. Só vou aqui fazer um resuminho, já antes de passar a palavra para o Luciano, do formato de auxílio que vamos ter agora, segundo o que está sendo noticiado. Por quê? A PEC ela apenas autorizou esse valor de 44 bi acima do teto, furando as regras fiscais. A gente pode chamar de fura-teto. Mas o formato do auxílio, valores, critérios de elegibilidade, prazos e afins, vão ser encaminhados ainda para o Congresso após a aprovação da PEC, tá? Então, o que o Congresso está falando, o que o governo está soltando na imprensa? Que vai ser uma cota de R$250, porém, para apenas uma pessoa na família, tá? Lembrando que quando a cota era de 600, ela dobrava, virava 1.200 se tivessem 2 adultos ou para mulher chefe de família. No caso da mulher chefe de família, eles fizeram uma coisa estranha, deram uma cota extra de 375, mas se for um casal fica 250, porque só pode um. Então fica estranho. Se tiver um casal e um filho, basicamente ele só pode ganhar R$250. Se for uma mãe e um filho, ela consegue 375. Ficou pouco harmônica a regra que eles estão anunciando na imprensa. E para a pessoa solteira, a cota é de R$150, tá? Com isso, eles pretendem não gastar os 44 bi, eles pretendem ficar mais ou menos 34, 35 bi. Aí o Luciano vai explicar umas simulações que a gente fez. A gente não fez com esses valores ainda porque não estavam disponíveis na semana passada. Aí a gente foi chutando alguns cenários, tá? Moreiro. Luciano, então 15 minutos aí para você fazer a sua apresentação. Tá legal. Vou colocar a tela aqui. Pessoal, só vou fazer um comentário enquanto o Luciano coloca. Hoje eu vi, por exemplo, a professora Margarida, alguns economistas saindo na imprensa falando que esse auxílio de 44 bi tinha que ter compensação. Assim, tem um absurdo lógico, inclusive, sejam os economistas que propõem compensação pelo lado da tributação, sejam os economistas que propõem pelo lado de redução de salários, enfim, ajuste no funcionarismo público, porque é uma confusão. A gente está tratando aqui de uma injeção pontual que vai acabar em 4 meses. Eles estão propondo medidas de compensação estruturais. É descalibrado, não faz sentido. Nem de um lado, quem está propondo arrecadação tributária, primeiro porque não dá tempo, nem do outro, quem está propondo medidas de compensações estruturais,
para lidar com o auxílio que é pontual, como o Luciano vai explicar. O custo líquido desse auxílio é menos de 20 bi. Tá? Ok, obrigado, Davi. Luciano, 15 minutos. Ok. Boa tarde a todos. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Tá legal. Então, antes da gente fazer algumas simulações do auxílio emergencial e também fazer algumas críticas com respeito ao que se impõe na mesa para a população, eu faço algumas considerações para lembranças. Tá? Eu trouxe aqui uma série desde 1900 das maiores contrações acumuladas do PIB do Brasil, e já com a atualização da taxa de crescimento do PIB, que foi negativa em menos 4,1%, divulgado essa semana. Então, o que nós vemos é que, desde 2015 até agora, né, nesses dois ciclos, político-institucional mais pandemia, nós temos uma queda real de menos 7,61%, que é a maior queda acumulada desde 1900. Nós temos aí a gripe espanhola, menos 2%, Segunda Guerra Mundial, menos 2,7%, inflação crônica, menos 3,8%, Grande Depressão no Brasil, menos 5,46%, fim do regime militar, menos 6,28%, e a crise política institucional, menos 6,81%. Outro ponto para lembrança é com respeito ao produto efetivo versus produto potencial. Desde 2015, nós estamos com o produto potencial abaixo, produto efetivo abaixo do potencial, inclusive com uma estrutura ainda bem abaixo da média antes de 2013, pegando a série histórica desde 1994, no início do Plano Real. Na última dado que a gente tinha, né, do terceiro trimestre de 2020, menos 6,7%, fiz uma previsão aí para em menos 5%, menos 5,3% de PIB do hiato do produto para o quarto trimestre de 2020. Tá? Bom, lembrando também que a taxa de desocupação nessa grande crise que a gente vem passando desde 2015, né? Eu trouxe aí a taxa de desocupação das pessoas entre 18 a 24 anos, 25 a 39, 40 a 59, 60 anos mais, e no total a linha preta que está chegando a quase 14,1%. Tá? Lembrando também que na massa de pessoas entre 25 a 39 anos e 18 a 24, você tem aí uma camada da população desocupada. Esses dados também, né, somando a taxa de desocupação mais subocupados, mais desalentados desde 2015, se somados, aí tem os dados até outubro, né, mas eu coloquei números aí na parte direita do slide, né, então nós temos aí praticamente quase 30 milhões de pessoas aí da população economicamente ativa que está ou desocupado, ou desalentado, ou subocupado. Tá? Então, é a maior da série. Tá? Lembrando também que a massa de rendimento real do trabalho, habitualmente recebido por mês, tá? Desde 2015, apesar de ter subido a partir de 2016, pegando o ponto a ponto do início de 2015 até agora, nós temos uma queda da massa de rendimento real dos trabalhadores. Tá? Também um outro dado que, na minha opinião, é preocupante é o endividamento e comprometimento da renda real das famílias com o sistema financeiro nacional, onde o início da série, em 2005, tinha aproximadamente 17% de comprometimento da renda das famílias, e alcançou aí no mês de dezembro, né, já seus dados de dezembro, algo em torno de 55% da renda, sendo que uma parte já é dedicada ao crédito, ao comprometimento com o setor imobiliário. Tá? Bom, também eu trouxe alguns dados da pobreza e pobreza extrema no Brasil, tá? Aí, do CIS 2019, né? Então a média do Brasil em 2019, antes da pandemia, pessoas em situação de pobreza
era algo em torno de 25%, aí está subdividido por estados, eu vou passar. Lembrando também que a formação bruta de capital fixo, né, caiu absurdamente aí após 2014, teve uma recuperação aí até meados de 2020, porém ainda muito aquém dos resultados aí que a gente teve desde 1996. Né? Na verdade, o ponto agora que a gente está é um ponto que é um dos menores entre todos os pontos, né? Ou seja, o ciclo, na verdade, de 2017 para cá, são os pontos pelas quais a formação bruta de capital fixo está em seus menores patamares em termos de participação do PIB. Aqui eu peguei o índice de confiança empresarial, né, que muito embora tenha esse efeito aí do mês de agosto, setembro de 2020, né, mas em fevereiro de 2021, pelo segundo e terceiro mês aí já tem a queda, né, então se você pensar pelo lado das famílias, a gente está com problemas, se a gente pensar pelo lado das empresas, a gente está com problemas, tá? Aqui eu trouxe um gráfico, uma tabela que eu tirei do Valor Econômico do dia 7/12, né, onde discute um pouco do estímulo fiscal e monetário na pandemia de diversos países, né? Então nós temos, por exemplo, se pegar o estímulo fiscal e monetário do Japão, por exemplo, ele representou 63,7% do PIB. Tem aí a lista dos países que vocês podem observar na tela, e o Brasil teve um estímulo de 11% do PIB no período. Tá? Essa tabela originalmente tem 97 países, tá? E, logicamente, o Valor Econômico apresentou alguns deles. Tá? Aí tem uma discussão também da relação da PEC emergencial, até do teto dos gastos, com respeito à dívida bruta e líquida, algo que a gente também já ouviu aqui no nosso grupo, né? Então, a dívida bruta versus dívida líquida. Então, que nem o doutor Oreiro comenta, o que acontece se passar depois de 100% da dívida? Nada. A dívida bruta sobre o PIB, o que acontece depois de 100%? Nada. Né? Então, a gente também tem essa discussão. Eu trouxe aqui para uma vaga lembrança, em dezembro de 2020, a dívida bruta terminou com 89,2% do PIB, e a dívida líquida em torno de 66%. Tá? Bom, também uma outra condição sobre a dívida pública, né? Eu trouxe aqui alguns gráficos ou tabelas sobre prazos, custos e composição. Então, a gente tem aí uma queda do custo médio da dívida geral, tanto da dívida pública mobiliária federal interna quanto da dívida pública federal em custo, né? O sindicado também. A composição versus o prazo do lado superior direito, né? Nós temos aí uma queda da composição dos títulos de 2 a 5 anos, né? Aumentando os títulos até 12 meses. Né? Então, em janeiro de 2021, divulgados dados recentemente, 27,1% correspondem a títulos que vencem até 12 meses, 35,9% de títulos que correspondem a vencimentos entre 2 a 5 anos, 17% e 19% são, respectivamente, acima de entre 1 a 2 anos e acima de 5 anos. Tá? Enquanto que o prazo médio da dívida pública federal, depois de 2015, ela tem caído, né? Chegou aí em janeiro de 2021 a 3,41, e o prazo médio da dívida pública, 3,61, e o prazo médio da dívida pública mobiliária federal interna a 3,61, e o prazo médio da dívida pública federal é 7,66. Essa tem subido, né? E o custo médio da dívida pública das notas diversas também, ao longo do tempo, tem caído. Trouxe a série aí desde 2017, janeiro de 2021, LFT, taxa média de emissão a 0,1, NTNB 2,1, NTNF 7,2%, LTN 3,7%, e o custo médio aí na última coluna, 4,6% da dívida pública mobiliária federal interna, 3,7% da LTN, 7,2% da NTNF, 10,5% da NTNB, que tem aumentado, né? Pegar a série desde 2017 tem aumentado, e a LFT subindo aí, caindo também neste último período. Também, ainda conversando um pouco sobre o que o governo tem feito, né?
aliás, o que está acontecendo com os gastos, né, do governo. Então, gastos com juros do setor público tem caído, né? A gente, aí também eu trouxe alguns dados do valor econômico, né? Porém, aí, como proporção do PIB, o gráfico da direita, o juros está, no ano de 2020, 1,1% do PIB. Então, ainda há espaço para mais, na minha opinião. Tá? Lembrando ainda que, como a gente está em pandemia, eu trouxe aqui os gráficos, né, da segunda onda, número de casos diários, né, que é recorde. Luciano, mais 5 minutos. Tá bom. Total de mortes, o Brasil sendo o terceiro do ranking total de casos, de mortes é o segundo, casos por habitante, a gente já tem um caso para cada 20 habitantes, né? E lembrando também que na pandemia a parcela de participação da população brasileira que está vacinada é muito pequena e vai demorar muito ainda para vacinar a camada da população economicamente ativa, tá? Lembrando também aqui o papel do BNDES, eu trouxe aqui o BNDES, alguns gráficos, né? O desembolso do BNDES em termos reais, após 2014, caiu absurdamente. Também o desembolso de longo prazo, como proporção do PIB, também caiu absurdamente nos últimos períodos. E, da mesma forma, o desembolso do BNDES, em termos nominais, aí a partir de 2014, 2015, caiu bastante, algo que também é comentado na PEC. Tá? Apenas comentando também gastos per capita em saúde, como em dólares, né? O Brasil gasta hoje $848, eu trouxe aqui dados da despesa corrente do governo com saúde de países desenvolvidos, né? Está bem acima. Gastos do governo com educação como proporção do PIB, tá? A média dos países nórdicos, que para mim é um benchmark, não os Estados Unidos, nem Japão, nem Suíça, eu acho que os países nórdicos, né? Então, os países nórdicos gastam aproximadamente 9% em educação como proporção do PIB. O Brasil, de 2016 para 2017, caiu, né, voltando a níveis próximos a 2007, em torno de 5,3% do PIB. Anos de escolaridade aqui no Brasil comparado com outros países, né, que também é importante falar sobre isso. Luciano, olha só, esses dados são todos muito interessantes, mas eles não estão diretamente ligados com a questão da PEC 186. Você disse que ia apresentar algumas simulações. Eu sugiro que você pule essa parte e vá direto para as simulações, porque senão não vai dar tempo. Tá bom, tudo bem. Vou passar aqui. Então, a simulação é o seguinte, tá? O auxílio emergencial aumenta a dívida pública sobre o PIB, tá? Então, quais são as hipóteses aí? Todo o auxílio emergencial é consumido pelas famílias que recebem, né? O multiplicador do produto da Bolsa Família, eu pesquisei, Nery et al. 2013, foi igual, calculado em 1,78, o benefício de prestação continuada 1,29, então, por hipótese, a gente está fazendo o multiplicador do auxílio emergencial de 1,5 nesta simulação. Comentando um pouquinho com o Davi, a gente chegou a uma conclusão, né, que a gente pode falar um pouquinho mais tarde, que a taxa real de juros para carregamento da dívida, quando a gente pega a curva, né, a gente pode pensar numa hipótese de aproximadamente 0%. Tá? A economia operando no hiato do produto negativo, com capacidade ociosa, o mecanismo de transmissão do multiplicador da renda, né, pelo auxílio emergencial, você tem o governo aprovando o auxílio emergencial, transfere às famílias consomem, parte desse consumo das famílias incide carga tributária, então a gente calcula o impacto líquido no orçamento primário, o impacto da dívida pública sobre o PIB. Algumas condições para que isso, para iniciar a simulação. Dívida bruta sobre o PIB de 2020, a dívida pública líquida sobre o PIB de 2020, 89,63%, o PIB em 2020, o multiplicador do auxílio emergencial, a carga tributária, a gente colocou aproximadamente 33%, aí a gente fez uma simulação para a população atendida pelo auxílio emergencial de 40, 50 e 60 milhões. E também a gente fez alternativas ao auxílio emergencial, e aqui eu acho que talvez seja uma contribuição que eu e o Davi podemos dar a este debate. O valor do auxílio emergencial a R$ 250, R$ 600, R$ 1.000,
Esses dois últimos aqui foi meu pensamento, R$ 1.000 e R$ 1.500. Ou seja, por que não dar R$ 1.500 para a população ou R$ 1.000? Bom, então a parte 2, então, eu fiz o cálculo da renda transferida do governo às famílias para a população 40, 50, 60 milhões, com um valor do auxílio de 250, 600, 1.000 e R$ 1.500, tá? Para 4, 8 e 12 meses, né? Aí o segundo passo, o terceiro passo é o efeito multiplicador, multiplica tudo isso aí por 1,5, ainda sem carga tributária, e aí, logicamente, a gente faz o resultado do impacto líquido no orçamento primário, né? Onde inclui a carga tributária de 33%. Então, como vocês estão observando aí, logicamente, dá um déficit, né, no orçamento primário, tá? Sendo que no limite mínimo, se você dá um auxílio emergencial de R$ 250 para 4 meses, para 40 milhões de pessoas, o impacto é negativo em 20 bilhões, e se quiser ser um pouco mais generoso, colocar 60 milhões de pessoas para dentro, na matriz, última linha, última coluna, do lado direito, né? Para 12 meses, o impacto seria de R$500 bilhão. Porém, o resultado da dívida pública sobre o PIB em 2021 pelo auxílio emergencial faria com que a dívida pública sobre o PIB caísse em vez de subir, algo que muita gente comenta por aí. Então, à medida que você avança no valor do auxílio emergencial, dado que o auxílio emergencial é consumido, não é poupado, tá? Talvez até com R$1.000 ou R$1.500, talvez alguém ainda poupe nesse país, né? Porque dependendo da região, não tem com o que gastar, né? Principalmente no interior, mas o fato é que a dívida pública sobre o PIB pela simulação cai, tá? Então, eu acho que essa contribuição é importante para desmistificar algo que a turma também defende, né? Ou seja, por que não dar mais do que 250? Então, por que não dar 600? Por que não dar R$1.000 para as pessoas ficarem em casa, dado que a segunda onda está enorme, a vacinação vai demorar muito para atingir a camada da população economicamente ativa. Se permanecer nessa mesma proporção de vacinas, né? Vacinação, a gente vai ter aí o final do ano, talvez nem com 50% da população vacinada, economicamente ativa. Então, essa é a contribuição que eu e o Davi podemos dar nesse debate, além de, logicamente, comentar sobre o problema da inflação, dado que o hiato do produto está negativo, e a gente viu no ano passado que com o auxílio emergencial de R$600, mais aquelas outras prestações de 300, a gente viu uma condição de uma melhora do PIB, né? Porque os dados do FMI no meio do ano davam uma expectativa de PIB de quase menos 10% para o Brasil, menos 9, alguma coisa, e com o auxílio emergencial a gente viu que atenuou esse problema e o Brasil terminou o ano, mesmo com a abertura aí do comércio, em alguns momentos, etc., a gente terminou o ano com menos 4,1, mesmo, e ainda com um PIB efetivo bem abaixo do PIB potencial. Aí, esta tabela mostra o seguinte, qual que é a proporção do PIB pressionado pelo auxílio emergencial, né? Então, o que está em laranja é o que eu acredito que pode ser oferecido à nação de tal forma que não exista uma pressão inflacionária de demanda, tá? Então, aí tem os gostos, né? Você quer dar 250, você quer dar 600 mil, então a parte laranja seria o resultado pela qual o governo teria uma dívida pública sobre o PIB mais baixo e ainda teria um comprometimento com a inflação, né? Ou seja, não haveria inflação de demanda. O que aconteceria? O hiato do produto pode ficar negativo até ficar próximo de zero. 2 minutos, Luciano. Então, 1 minuto já termino. O desemprego, nesta situação, permaneceria alto, porque é apenas uma transferência de renda. Poderia pensar que ainda com o problema da vacina
vai ter problema de desemprego, porque é algo que não é estrutural, né? É algo temporário, e a dívida pública sobre o PIB diminui. Tá? Então, esta seria as contribuições que eu e o Davi ofertamos aí, proporcionamos para o nosso grupo para a gente debater. Eu agradeço o Oreiro pelos minutos, tá? E agora eu passo a palavra para você, Oreiro. Agradeço. Bom, obrigado, Davi, obrigado, Luciano, por fazerem a apresentação. Tá? Esse é um tema realmente muito relevante. Quer dizer, eu vou fazer meus principais comentários com respeito à simulação de vocês. Quer dizer, primeiro, a hipótese de taxa real de juros de carregamento da dívida pública zero não faz sentido. Porque a taxa nominal, a taxa implícita de juros da dívida hoje, tá? Ela não é 2%, não é a Selic, tá? Ela é 8 alguma coisa, porque a taxa implícita é uma média de taxas de juros dos diversos títulos que compõem a dívida pública. Ele vem caindo, é verdade, vocês mostraram isso na apresentação de vocês, mas está em torno de 8%. Então, se a gente considerar uma inflação, né, para 2021 de 3,5%, grosso modo, você tem um juro real de 4,5%. Tá? Então, assim, muito diferente de zero. Tá? E aí a dinâmica da dívida pública, né, da relação dívida-PIB, ela depende de 3 variáveis. De qual é a taxa de crescimento do produto, de qual é a taxa real de juros e de qual é o resultado primário. Ok? Então, essas coisas na simulação tinha que estar especificado. Entendeu? Eu não sei quanto é que a economia está crescendo, quanto que esse impulso fiscal, né, via auxílio emergencial está gerando em termos de acréscimo de crescimento, né, de aceleração de crescimento, e com certeza a taxa real de juros não é zero. Tá? Quer dizer, se você tiver uma situação em que a taxa de crescimento é maior do que a taxa real de juros, você pode até ter déficit primário e a dívida cair. Tá? Agora, isso tem que estar explicitado. Esse exercício aí é tirar coelho da cartola. Tá? Você tem um monte de hipóteses que você não está especificando. Né? Você tem que ter a equação do Domar, bonitinha, entendeu? Especificando, olha, qual é o meu cenário para G, qual é o meu cenário para R, qual é o meu cenário para déficit primário. Com base nisso, dado o nível inicial da relação dívida pública-PIB, que é o de final de 2020, você consegue projetar para o final de 2021. Mas eu preciso dessas variáveis, senão não consigo fazer nenhum tipo de exercício. Né? Bom, outra coisa é o seguinte, auxílio emergencial de R$ 1.000 e R$ 1.500, rapaz, mas nem aqui, nem na China, nem em Marte, quer dizer, isso aí, se você propor um troço desse, vão rir da tua cara. Quer dizer, no grupo que eu faço parte, que é o Grupo Direito Já, né, a gente fez uma discussão já há umas 2 semanas, né, no grupo de economistas, tá, que estava eu, a Mônica De Bolle, estava o Nilson Araújo, estava o Roger Studart, estava o Nelson Marconi, quer dizer, a gente estava discutindo justamente qual deveria ser a proposta de auxílio emergencial. A Mônica colocou uma posição que, no final das contas, ela estava certa, que a gente devia insistir no auxílio emergencial de R$ 300 pelo prazo de um ano, ou até o dia 31 de dezembro de 2021. O grupo queria R$ 600. A Mônica disse, R$ 600 ninguém vai levar a sério. De fato, ninguém levou a sério. Tá? A gente fez o argumento, né, de que não, o valor de R$ 600 não é arbitrário, não, tá? O valor de R$ 600 é mais ou menos uma cesta básica. Então, ele não é maluquice. Quer dizer, ele tem sentido, tá? Porque é o seguinte, afinal de contas, você quer que a pessoa não passe fome. Né? No fim das contas, é isso. Tá? Então, tem que ser mais ou menos, né, o valor de uma cesta básica. Né? Mas o fato é que, pelo que foi aprovado agora no Senado, não chega nem nos R$ 300. Entendeu? Então, assim, talvez se a gente tivesse feito uma discussão em cima de 300, você simplesmente dizer o seguinte, não, vamos manter o mesmo valor que estava sendo pago no final do ano passado, talvez a discussão tivesse encaminhado um pouco melhor e aí a gente tivesse aprovado R$ 300 por mais 4 meses, pelo menos, entendeu? Mas vai ficar bem abaixo disso, tá? Bom,
E pelo que vocês simularam ali também, quer dizer, R$250 por 4 meses, dá metade do que o governo está liberando, né? Que é 44 bilhões, né? Então, assim, na verdade, eles não pretendem usar os 44. Eles vão usar 250 por 4 meses. Se tiver que prorrogar por mais 4 meses, dá mais 250 e está dentro do limite que eles tinham colocado, né? Agora, um outro ponto, esse é um ponto mais de natureza política. Quer dizer, eu estava lendo hoje o valor, né? Eu não sei, foi que senador do MDB que foi dar uma sacaneada no pessoal do PT, que estava defendendo R$600, né, e por um ano, ele disse o seguinte: pô, vocês estão querendo dar um cheque em branco para o Bolsonaro? Aí o cara do PT, não importa, porque importa que as pessoas, enfim. Quer dizer, eu entendo o argumento humanitário, etc., e sou favorável a ele, entendeu? Mas também tem uma conotação política. Quer dizer, você dá R$600 de auxílio emergencial por um ano, você praticamente reeleger o Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, tem uma discussão política, né? Quer dizer, eu não sei até que ponto os senadores dos partidos de centro foram contra os R$600 devido a convicções fiscalistas, ou porque eles fizeram cálculo político mesmo. Falaram, não, por R$600 esse cara é imbatível. Né? Deixa ele dar pouco dinheiro mesmo, que o pessoal vai ficar meio puto, não vai resolver o problema e vai continuar o processo de queda, né, do Bolsonaro, ainda mais numa situação em que o número de mortes vai continuar aumentando. Me parece que essa foi a leitura política dos senadores. Tá? Quer dizer, de partidos, sei lá, teve o DEM, teve o PSDB, o próprio MDB, tá? Eu acho que eles não quiseram passar cheque em branco para o Bolsonaro e eles não estão querendo usar o dinheiro público para financiar a pré-campanha eleitoral do Bolsonaro à presidência da República. Mas essas são as minhas considerações, está aberta a palavra para quem quiser falar. Luiz Fernando. Vamos lá. Eu agradeço aí o Davi, o Luciano, né, a apresentação, o exercício que fizeram. Eu também, nesses 1.500, eu me candidato. Né? 1.500, eu me candidato tranquilamente a receber esse auxílio. Eu devido a essa preocupação do Loureiro, de fato, eu já tinha pensado nisso, nessa questão do valor, né? Assim, no sentido de, eu falei assim, tem uma certa puzzle, né, para a esquerda, né, ou centro-esquerda, vamos chamar assim, né, de que se há necessidade de aprovar o auxílio emergencial, né, por questões humanitárias, mas, por outro lado, se você aprova, né, um valor alto, como foi o valor, né, não estou dizendo que fosse inadequado, né, mas como foi até por pressão do Congresso no ano passado, a popularidade dele vai lá do presidente vai lá para cima e ele se reelege facilmente. Né? Então, temos uma questão aí de uma contradição entre o objetivo de curto prazo e o objetivo de longo prazo. Né? Não sei como resolver isso. Né? Tem uma certa tendência no objetivo de longo prazo, né? Tirar o bicho ruim de qualquer jeito. Bem, eu queria fazer uma colocação. Na verdade, uma questão técnica, eu pedi para o Luciano esclarecer, eu não entendi direito essa questão quais foram os critérios que vocês adotaram ali para a faixa laranja, né? Quer dizer, a faixa laranja que não gerava inflação, entendeu? Sim, com base em quê que vocês estabeleceram isso? Uma questãozinha técnica um pouco básica. O Davi, eu pergunto o seguinte, Davi, pelo que eu entendi aí da sua apresentação, vamos usar a expressão, né, do ministro da Economia, várias granadas que foram colocadas, né, ali na PEC foram desativadas. Ele aproveitou, como sempre, para tentar passar a boiada, né, desvinculação, né, de gastos obrigatórios, né, por exemplo, né, a questão do BNDES, né, PIS/PASEP, né? Então foram desarmadas uma série de granadas.
quais são as granadas? Ainda ficaram algumas granadas assim, mais potentes? O que ficou aí? Ou, no fundo, acabou o que está restando aí é um pouco criar condições para passar um auxílio emergencial e um montante relativamente baixo. Estou vendo aí, o Moreiro falou em R$300, mas então, eles estão, pelo que o Davi falou, estão querendo aprovar R$250, a diferença é muito pequena, tá? De passagem. Tá? Pelo que eu estou entendendo, na realidade, a ideia é jogar aí o sacrifício para o funcionalismo público, né? No sentido de estabelecer um gatilho, né? Para, no caso de determinada relação de despesa, e com isso, além do congelamento, né? Quer dizer, hoje o funcionário público, a única forma dele ter, né, uma reajuste salarial é através da projeção, né? E aí o que eles estão querendo fazer é tirar sequer essa possibilidade, o que vai significar um arroxo, né, significativo em cima do funcionário público. Tem alguma outra granada nisso aí? Essa é a minha pergunta. Ok, obrigado, Luiz Fernando. Tem alguém que gostaria de fazer mais uma pergunta para a gente fazer em bloco? Não sejam tímidos. Bom, então, Davi, Luciano, por favor, respondam. Eu posso responder a pergunta mais fácil primeiro e depois eu deixo difícil para o Luciano. Primeiro, sobre a taxa de juros, a gente estava pensando no custo médio de emissão. Tá? O custo médio de emissão está em 4,7, mais ou menos. Seria o custo médio de emissão agora, né? Porque a gente está pensando em algo que está acontecendo a partir de agora. Seria essa a hipótese. Não, mas aí isso é muito marginal. Aí é o seguinte, você está dizendo, dos novos títulos estão saindo a uma taxa de juros de 4%. O problema é que os antigos não estão a 4%. E o prazo médio de vencimento da dívida, pelo que vocês mostraram ali, está em torno de 30 meses. Então, essa hipótese de taxa de juros real de 0% só seria para lá em 2023, supondo tudo mais mantido constante, entendeu? Então, não confunda o marginal com o médio. Tá? Você está dizendo, as novas emissões estão saindo a 4%, ok. Tá? Mas o custo médio, né, que é da dívida antiga, não está em 4%. Quanto é que você acha que está a taxa real de juros, então, para tudo? Não, é a taxa implícita de juros da dívida. Tão simples quanto isso. 4% real. É 4% real. É 4% real. Mas, professor, assim, se a gente pensar que esse gasto vai virar dívida agora, que a gente está pensando o seguinte, tudo mais constante, a gente coloca o auxílio, momento zero, tá? A gente coloca o auxílio. A gente emite, depois a gente enxuga. O processo de enxugamento com dívida, né, a emissão de títulos, vai custar 4,7. Esse é o custo para enxugar o auxílio especificamente agora. Essa seria a hipótese. A evolução da dívida, esse é o problema. Estou dizendo que isso não te dá a evolução da dívida. Vocês colocaram ali variável, vocês colocaram o seguinte exercício. Bom, se eu jogar o auxílio emergencial, ele paga-se a si mesmo. A gente, inclusive, discutiu essa questão, né, de se a política fiscal expansionista pode se pagar a si mesmo, com o texto, né, do DeLonghi Summers, que o Marvel fez até uma simulação, e na simulação do Marvel ele disse, não, em algum cenário é possível, entendeu? Mas, assim, vocês estão querendo dizer que o almoço é não só de grátis, como ainda estão te pagando para almoçar. Tá? Não, e tem outra coisa, né? O auxílio está implícito no argumento também, que à medida que você vai pagando o auxílio e a ociosidade vai caindo, isso não vai ter impacto nenhum, nem na inflação, nem no câmbio, nem na taxa de juros, que vai sendo alterada também ao longo do tempo. Né? Eu acho taxa de juros real zero, tá? Uma hipótese muito forte. Tá? Atenção, taxa de juros implícita da dívida pública, não é Selic. Esquece a Selic. Tá? É a taxa de juros implícita da dívida pública, que é essa que importa para a dinâmica da dívida. Essa é uma hipótese muito forte.
Tá? Isso aí realmente não é sustentável. Mas prossiga com a sua Tudo defesa. bem. Com essa condição, a gente pode fazer rapidamente uma simulação com taxa real de juros qualquer ali, tá? Basta alterar. Okay? Luciano, mas agora a palavra rapidamente não é uma boa palavra. Tá bom. Você tem que fazer um exercício que seja consistente. Até porque é o seguinte, a votação já foi. Tá? Então, a gente não vai mudar os destinos do país e não está dependendo da reunião de hoje. Tá? Isso já foi. Ok? Professor... Agora, tem que fazer o exercício de forma consistente, o que implica ter uma equação para a evolução da dívida pública, que é a equação do Domer. Quer dizer, então, vocês têm que fazer qual é o cenário de crescimento, ou seja, primeiro ponto, qual é o cenário de crescimento sem auxílio emergencial, com auxílio emergencial? Okay? Qual é a hipótese sobre a taxa real de juros? Qual é o resultado primário com auxílio emergencial, sem auxílio emergencial? Aí, com isso, você consegue fazer uma simulação em que você vai comparar duas trajetórias para a relação dívida pública-PIB. Uma sem o auxílio emergencial, outra com o auxílio emergencial. Aí sim você pode fazer uma discussão. Você pode, por exemplo, mostrar, eu acho que seria fácil de argumentar, né? Quer dizer, se não tivesse tido auxílio emergencial no passado, o PIB não teria caído 4%, teria caído 10%, provavelmente. E provavelmente a dívida teria sido maior, com proporção do PIB, seria maior do que sem o auxílio. E ainda teve algum auxílio para as empresas também. Tem que ser feita. Você não pode ser um black box. Tem que mostrar como é que você está tirando o coelho da cartola. Então, você tem que mostrar como é que você colocou o coelho na cartola para depois tirar o coelho da cartola. Esse é o ponto. E ano passado, lembrando, Oreiro, que teve algum auxílio para as empresas. Este ano vai ter? Porque a empresa que quebrou... Parece que vai ter alguma coisa. É uma outra ou a renovação do PEN, ou do Pronamp, vai ter alguma coisa. A redução de jornada vai ter também, parece, né? Sim, vai ter. Eles vão prorrogar. Tá? E eu acho que o Pronamp também, não custa nada para eles, pelo amor de Deus. Isso já deviam ter renovado há muito tempo. Professor, o exercício foi mais chutando mais os cenários, já que a gente não tinha o modelo do auxílio. Mas a ideia básica é a seguinte: você tem um auxílio de 44 bi, você jogou 44 bi na economia, um efeito multiplicador de 1,5, isso vira 66 bi. Quanto que você arrecada em cima de 66 bi? Você arrecada 1/3 disso, carga de tributária de 33%. Você arrecada 22. Então, você jogou 44, virou 66, arrecadou 22, você tem um custo aí de 22 bi. Esse seria o custo líquido, que a ideia do exercício seria só demonstrar isso, né? Não, isso tudo bem. Essa é uma conta que você pode fazer. Você dizer o seguinte, olha, cada real que o governo gasta com auxílio emergencial gera R$1,5 na economia, e desses 1,5, mais ou menos 1/3, que seria 50 centavos, volta para o governo. Então, na verdade, o custo fiscal do auxílio emergencial, né, não é 44 bi, mas 22 bi. E isso eu não tenho nenhuma dúvida. Isso aí, ok. Tá? Agora, se vocês querem mostrar que, além disso, reduz a relação dívida pública-PIB, aí é mais complicado. Tá? E aí fazer hipótese de custo de rolagem da dívida 0% em termos reais, aí assim, realmente não faz sentido. Sobre o ato do produto inflação... Tá mudo. Tá mudo, Davi. Fazer uma crítica interna. Davi, repete aí que estava mudo enquanto você falava. Desculpa, que minha esposa está dando aula também, e eu acho que as duas internets ligadas estão gerando isso. Eu estava falando... Vocês pegaram qual parte que eu falei do... Eu não sei onde que vocês... Não pegamos nenhuma parte, pode voltar. Continuamos sem pegar nenhuma parte. Aqui não chegou nada também. Tá, então deixa eu ver onde que eu parei. Eu primeiro falei que os 44 bi... Oi? Começa novamente. Agora está indo. Agora está indo. Começa. Tá, eu falei que os 44 bi, eles vira
com o multiplicador de 1,5 vira 66 bi, aí você arrecada 1/3 disso, tira 22 bi, fica um custo líquido de 22 bi, tá? Aí depois eu falei que o hiato você olhar o hiato do produto para ver pressão inflacionária é algo que eu não tenho nenhum tipo de simpatia por isso, tá? Essa hipótese de inflação de demanda quando elimina o hiato do produto, enfim, eu acho isso muito pobre, mas isso é seria uma crítica interna, seria falar o seguinte, ó, se vocês acham isso, vocês ortodoxos, vocês acham que é o hiato do produto, né, passando o filtro HP, que é uma porcaria, e depois vendo o PIB potencial pelo filtro HP e a diferença disso se está em 7%, 6%, como é que vocês estão dizendo agora que o impulso fiscal de um auxílio desses, de 44 bi, tá? De 0,5% do PIB, menos de 0,5% do PIB líquido, vai gerar algum tipo de pressão inflacionária? O argumento é esse. É só uma crítica interna para deixar isso daí meio ridículo para eles, tá? Hoje estava muita gente falando, não, um auxílio de 0,5% do PIB vai gerar uma pressão inflacionária, enfim. A própria questão da taxa de juros, isso daí... É claro que você teve uma subida na curva, as curvas de juros estão subindo, né? A curva está subindo, a estrutura termo está subindo nos últimos momentos, nos últimos dias. Mas até nisso aí, o Banco Central poderia intervir facilmente se tivesse uma PEC autorizando, enfim. Ou ele sinalizando. O ponto é que a gente não acredita nessa hipótese simplista de ato do produto passando o filtro HP para deduzir algo sobre o impacto inflacionário. Isso daí é só para criticá-los, que eles acreditam nisso, logo, partindo dos pressupostos deles, é ridículo com o hiato de 7 falar que um impulso de 0,5 vai dar algum problema. Sobre os 1.500, a gente não... Eu particularmente, eu escrevi com a bancada do pessoal um primeiro modelo de auxílio, tá? Durante a pandemia. O nosso primeiro modelo era de R$500, depois foi aprovado 600. Mas o nosso modelo era de R$500. Na época, a gente achou mais adequado, R$500 com cota dupla. Tá? Uma coisa que a gente tem que ter atenção é que esse valor de 250 não se pode comparar com o de 300. Por quê? Porque esse valor de 250 que o governo está falando é de uma pessoa por família. Quando a gente estava em 300, já com auxílio reduzido pela metade, a família recebia uma transferência direta de R$600. Se fosse tanto mulher chefe de família, porque recebia cota dupla, quanto se fosse um casal, que também recebia cota dupla. Então, as famílias tinham uma transferência direta quando era 600 de 1.200 e quando era 300 de 600. Agora vai cair para 250, no caso de casal, e 375 no caso de mulher chefe de família. Então, a queda é muito brusca. Tá? A gente tem que olhar também o desenho do auxílio. O desenho é diferente. Também no desenho original, não tinha extinção se a pessoa era solteira ou não. Bastaria estar no CAT único, 3 mil por família ou R$500 per capita. E aí a cota valia para todo mundo igual. Mas agora, se a pessoa for solteira, a cota é só de R$150. Esse é o desenho que eles estão propondo. Antes, se o cara fosse solteiro, ele ganhava R$600. Um jovem de 18 anos ganhava R$600, que era o que estava acontecendo. E agora é 150. Então, isso tudo vai reduzindo. Por isso que os 44 bi em 4 meses, né? Que é 4 vezes menos do que o auxílio original. Inclusive, eles deixaram uma folga, os cálculos do governo, que nesse formato aí todo que eu falei, isso daí é o que está vazando, né? Não sei se o Helder tem informação, se isso... Eu estou pegando isso que eu recebo em grupos e na imprensa. Nesse formato, o custo vai ser de 35 bi. Eles ainda ficam com 10 bi de margem de erro. Ou seja, é muito pequeno. Nada salva o PIB em 2021. Nada salva o PIB. O PIB vai afundar. Eu estou surpreso com a idiotice do governo de defender colocar um teto para o auxílio na Constituição. Era muito mais simples eles deixarem sem nada. Eles deixavam sem nada e deixavam... E aí, de acordo com a conjuntura, eles pensavam em renovar ou não, porque tudo é muito incerto, né? Na pandemia. Ninguém sabe se você tem uma nova variante do vírus. Enfim, eles se enrolaram feio.
Eu acho que a oposição também não ligou muito. Por fim, sobre as armadilhas. Granadas. Tá, as granadas são 3 tipos. Para os servidores estaduais e municipais, tá? 14 estados já estão com o gatilho acionado. Para os municípios também, que estão com os gatilhos acionados, e todo mundo vai chegar praticamente nesses 95 nos próximos meses e anos. Meses até. Porque a receita vai cair. Meses. A receita vai cair muito. A receita vai cair e não tem como você levantar a receita rápida, sei lá, fazendo ajuste no IPTU. Isso daí é um ajuste mais de longo prazo, exige todo um debate institucional e uma correlação de forças muito específica. O certo é que a receita cai na hora com a recessão, mas não é certo que você consegue subir receita com reforma tributária. Então, estados e municípios, a União... Helder, eu ainda não consegui achar no dispositivo da PEC, nesse 109, que é o que congela, que são os gatilhos da União, uma trava falando que é só na calamidade. Eu estou com muita dúvida disso. Está todo mundo falando, eu vi na imprensa, mas eu não consigo ver no texto. Eu tenho medo do governo ter vazado isso. Eu não acompanhei a sessão hoje do Senado. Tem que ver com calma. Então, esse é o segundo armadilha. E tem essa lei complementar que eles estão prevendo, que eu acho que é uma armadilha muito grande. Cara, eu estou falando simplesmente que vão criar uma lei complementar que vai regulamentar trajetória de dívida. Pô, isso não se regulamenta. Isso daí é uma decisão discricionária de cada governo, de acordo com o seu projeto, democraticamente eleito. Eu fui eleito, eu tenho uma visão econômica distinta do outro cara que aprovou essa lei e eu fico brecado por isso. Enfim, eu acho isso muito autoritário, você colocar isso na Constituição e prever uma lei para regulamentar isso, ainda mais falando em alienação de ativos para reduzir montante de dívida de forma tão genérica. Primeiro que quando você estourar o montante de dívida, geralmente é porque você está numa crise. Se você está numa crise, quer dizer que o preço do seu ativo despencou. É totalmente contraproducente você usar um tipo de gatilho deles para vender ativo. Então, eu necessariamente vou acionar um tipo de gatilho de venda de ativo na crise com preço baixo. Assim, do ponto de vista de mercado mesmo, né, que a lógica que eles usam, isso daí me parece contraproducente. Você vai vender barato, pô, você vai vender na hora que sua atividade cresce. Não faz sentido. Eu diria que esse é o arcabouço. Tem exceções também, que servidores que não vão ser pegos em estados e municípios, por exemplo, policiais militares, alguma coisa, ou todos estão embarcados? Cortou tudo, não consegui ouvir. Não, Davi, é o seguinte, todos os servidores estão incluídos nesse dispositivo dos estados e municípios, nesse gatilho, ou também tem exceções, como no caso da União, né, que os militares, tem policiais militares também estão excluídos, então... E também outra coisa, você acha que tem chance de na Câmara tirar alguma coisa do jeito que está a PEC, ou você acha que vai ser aprovado do jeito que está? Está cortado. Rápido, que tá dando para me ouvir, pessoal? Agora sim, vai, repete do início. Não, eu estava respondendo agora já a questão da aprovação da Câmara. Eles fizeram uma sacanagem que eles não abriram as comissões. Eles iam fazer isso essa semana. Se abrisse as comissões, a PEC ia tramitar na CCJ, ia passar por todo o rito. Aí a gente... Mas assim, de texto mesmo, sabe? De redação. Por exemplo, se você proíbe reajuste de servidor que ganha um salário mínimo, você está proibindo corrigir o salário mínimo pela inflação, é isso? Isso é problemático. Assim, a PEC foi mal feita, né? Mas aí não tem CCJ. CCJ é onde a gente discute esses detalhes e a gente consegue arrancar alguma coisa. Eles não instalaram essa semana, iam instalar hoje, para poder jogar essa PEC direto para o plenário, para não ter comissão. É um golpe. E aí tem uma chantagem que eles estão fazendo, que eles já fizeram no Senado e vão fazer aqui. A chantagem é a seguinte: se vocês ficarem atrasando, o povo não vai receber auxílio e vai ser culpa de vocês. Então, isso gera um constrangimento na própria oposição de ficar travando uma PEC dessas. De pedir o matim,
de tentar barrar uma PEC dessas, porque eles vão jogar que a gente está obstruindo deliberadamente o auxílio emergencial e não os pontos ruins, né? Claro. E aí essa disputa. Partido Novo, por exemplo, eles usam a seguinte argumentação, que o pessoal está contra a PEC, o PT, o PSOL e etc., porque está defendendo os servidores ricos em detrimento do povo pobre. Então tem uma série de armadilhas que dificultam uma oposição ainda mais incisiva, né? E isso daí é complicado politicamente. Nas redes sociais certamente vai ter essa guerra. Daí eu acho que as chances de modificação existem, mas são pequenas, tá? Na Câmara, no Senado era mais fácil. Sobre os servidores. Tem um tipo de servidor que tem o reajuste. Eles falam em... Quando eles colocaram os servidores que receberam reajustes programados, eles são fora. E aí, no caso dos entes, eu não sei como que é a situação de cada ente, no caso da União, os militares se deram muito bem em tudo. Foi combinado antes. Sim. Pessoal, deixa eu só fazer algumas considerações, né, que o professor Oreiro fez, que o Luiz Fernando fez também. Assim como o Bolsonaro pensa fora da caixinha de uma maneira contra a nação, eu tentei fazer a simulação colocando lá R$ 1.500 por mês, Oreiro. Porque quando a gente observa os estímulos que as economias desenvolvidas fizeram para a nação deles, ou seja, o valor para a pessoa ficar em casa. A renda per capita deles é 5 vezes maior que a nossa. Esse tipo de exercício ele não leva a lugar nenhum. Sabe o que acontece quando você faz esse tipo de exercício? Te chamam de maluco. Tudo bem, aí você perde. Aí o argumento que pode fazer sentido, você já se desqualifica previamente. Mas eu cheguei à conclusão ali que o 1.500 não faz sentido. Está ali escrito. Eu só vejo que o R$ 1.000 tem uma outra ponta ali que poderia, e o 600 realmente é um ponto importante ali, um ponto central. Foi isso. E, logicamente, pensando já no hiato do produto e pressão de inflação de demanda, deixa eu responder o Luiz, porque como o hiato do produto nesse instante está em algo em torno de 5 a 7 negativo, então aquele valor que ficou em laranja, eu acho que eu coloquei, eu não fiz nenhum teste econométrico, nada, eu só penso assim, porque como no ano passado houve um auxílio emergencial e melhorou a condição do hiato do produto de menos 14,7 para menos 6,7, ainda com uma abertura da economia, que eu acho que é o que vai continuar por aí, porque eles vão querer dar o auxílio emergencial com algum tipo de abertura. Então, a condição que eu vi foi essa. Agora, aquele valor entre menos 5 a menos, entre valor a 5 a 7, para não pressionar a inflação, foi mais ou menos alguma coisa que teria que ser testado, Luiz, porque isso aí também eu fiz a toque de caixa, porque o Oreiro passou a mensagem na semana passada e a gente sabe que às vezes a gente tem a primeira prévia, a segunda prévia fica bem melhor com as considerações que todo mundo faz, né? Até por isso que é o espírito da equipe, trabalhar em equipe, ter uma ideia A, B ou C e a gente trabalhar nessa condição. E com respeito, então, a essa faixa laranja, justamente teria que ser testado para que não houvesse uma inflação fora da meta, etc., né? E com respeito à manipulação, aliás, a simulação dos dados, né, e colocar essa manipulação da taxa real de juros zero, e também pensar que o PIB permanece igual até o final do ano, né? Então, é claro que é uma hipótese bastante forte, no sentido mais amplo, para apresentar isso para a sequência, né? Isso aí tem que ser modificado e tem que agradecer a vocês por falar isso, porque eu até discuti isso com o Davi. Eu falei, não, mas a taxa real de juros zero, ele começou a comentar, eu comecei a perceber, mas o que pode acontecer no futuro próximo também, porque as previsões do PIB
para o primeiro e segundo trimestre, sem essa condição que está se dando agora, já era negativa. Então, ela vai continuar negativa ainda mais, né? Então, essa condição eu tenho que refazer com certeza. Isso aí é rápido. Com respeito à dívida pública, o Luiz Ioreto, aí a gente discutiu aqui, por que a gente não pode ter uma dívida pública de 120%, 130% do PIB, e aí é aquelas condições que a gente já discutiu. Então, a gente está discutindo aqui um auxílio emergencial de 600 ou R$1.000, ou 1.500 ou 250, para manter uma dívida pública de quanto? Né? Então, se a gente chega a uma conclusão que 110, 120, 130% da dívida pública sobre o PIB não faz coceira, que nem se diz, e que a gente, na sequência, pode ter outros métodos para tentar reduzi-la, então a emergência fundamental agora é a nação passar por esse período difícil. E quanto a falar sobre cesta básica, Orelha, aí eu também tenho uma visão, porque tudo bem, a cesta básica custa R$600, mas tem muitas pessoas que vão ficar sem renda, e que vão ter que pagar aluguel, que vão ter que pagar luz, e que os R$600 pode ser não suficiente, e que essas pessoas também não têm poupança. Então, essa é uma outra condição que eu pensei também dentro de mim, porque eu tentei me colocar nessas andanças todas, né, seja do Amazonas e outros estados, como é que a população da cidade grande vive e como é que a população das favelas da cidade grande vive, a população de classe média, a população que é informal e aquela população que está na roça ou que está numa região mais afastada do Brasil, onde, por exemplo, eu vivi no Amazonas, o quilo da cenoura onde eu morava lá era R$10, o quilo. O quilo da maçã era R$20. Então, tem regiões que muito afastadas que também eu percebo que, de repente... Então, eu fiz alguns pensamentos com isso, por isso que eu coloquei valores adicionais lá de 1.000, 1.500. E eu sei que a renda per capita aqui é bem menor, né? Mas, assim, eu pensei fora da caixa, assim como o Bolsonaro também pensa fora da caixa. Mas eu estou tentando pensar para a nação, né? Então, deu errado ali. Ou não foi a gente não chegou no ponto 1.500, 1.000, foi o 600, mas eu tentei, como se diz, né? Ok, obrigado, Luciano. Maurício, acho que quer fazer alguma pergunta? Bem pontual. Aqui no Valor está falando que o governo pretende fazer uma medida provisória para regulamentar os detalhes do benefício. Essa medida provisória, qual seria o sentido? Para começar a pagar antes de passar na Câmara? Ou simplesmente porque não vai ser feito isso na Câmara e precisa ser essa parte? E queria entender um pouco mais na questão do decreto de calamidade. Basta o presidente falar ou tem que o presidente falar e ter algum tipo de referendo assim, na Câmara, no Senado? Então, boa pergunta, Maurício. O processo tem 4 etapas, né? Primeiro foi a PEC. A PEC faz 2 coisas. Tira os 44 bi do teto e fala que o crédito extraordinário que virá fica livre do pressuposto de imprevisibilidade. A PEC faz isso. Aí depois vai ter que ser enviada uma medida provisória estruturando o auxílio. Aí vai ter os critérios de elegibilidade, valores, tudo encaixado dentro da restrição de 44 bi. A PEC deu a restrição orçamentária da MP, então eles estão construindo a MP dentro dessa restrição. Esse foi o objetivo principal da PEC, com esses 44 bi. Aí a gente vai conhecer nos próximos dias essa MP. Tá? A partir do momento que a MP é enviada, ela já está valendo. Ela vale por 3 meses, só depois ela é votada. O crédito extraordinário é um outro passo. O governo envia o crédito extraordinário, também pode ser na mesma MP ou pode ser uma outra, para pagar o auxílio. O crédito extraordinário é o momento em que o auxílio é pago. Então, a gente acaba tendo esses 3 pilares. E para ativar a PEC, é o presidente, por decreto, aí ele faz um decreto, não precisa passar pelo legislativo, decretando o estado de calamidade. Eu achei que aí tem uma jogada política, a jogada disso aí é política, não precisavam colocar isso. Ele vai ativar o auxílio,
Ele vai falar assim, ó, agora está decretado aqui, o auxílio vai. E aí ele pega o protagonismo para ele. Só que como o auxílio é tão merreca, igual o professor Luiz Fernando falou, se fosse alto, se a gente aprovasse R$600, com cota dupla de 1.200, e aí ele vai lá na televisão, Jornal Nacional, e lê o decreto ao vivo. Olha, estou decretando calamidade aqui para autorizar o pagamento do auxílio. Aparece no meio do horário nobre da televisão falando isso nas redes sociais dele. Ia ser uma jogada de mestre. Mas como é tão pequeno, eu acho que o pessoal vai até ficar com raiva dele quando ele fizer o decreto. Nem sei se isso vai colar. Que é comparativo. Porque o cara tava ganhando 600 na família. Não era 300, era 600. O cara que era casado, ele ganhava 300, a esposa 300, era 600. Quando caiu de 600 para 300, já teve queda na popularidade do Bolsonaro. Pois é, e agora pagando 250 agora, quando voltar, uma onda bem maior? Agora, quando voltar a 250, a pessoa vai ficar fulo da vida. Entendeu? E a queda de 600... Fizeram, assim, quer dizer, a grande contradição do Bolsonaro é que ele não consegue se livrar do Paulo Guedes. Entendeu? Porque, assim, eu tenho certeza que o Bolsonaro queria pagar mais. Entendeu? Mas aí ele fica, o mercado, quer dizer, na segunda, quando que foi votado? Foi na quarta-feira, né? Foi ontem, né, que foi votado no Senado, né? Ficou o mercado, o tempo todo ficou batendo, o Mansueto dando recado, não sei quem mais dando recado, e isso estava sendo transmitido, e aí isso ia parar nos celulares dos senadores, entendeu? Então o mercado financeiro fez uma pressão violenta em cima dos senadores, tá? Mas, assim, eu tenho certeza que se o Bolsonaro não tivesse medo de ser derrubado, porque ele viu que a Dilma foi derrubada pelo mercado financeiro, ele botaria R$600 sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Ele sentiu a Petrobras, né, já também a pressão do mercado semana passada. Mas, desculpe ter te interrompido, Davi. Você ia concluir o seu raciocínio? Davi, eu te interrompi. Você ia concluir seu raciocínio? Acho que o Davi não está me escutando. Opa, eu só escutei agora. Está cortando tudo. A internet está muito ruim. Raciocínio, eu te interrompi. Não, meu raciocínio já estava concluído. Eu só ia falar que a popularidade que ele armou essa artimanha aí que o Maurício apontou, né, para ele ter o poder de cortar a faixa de inauguração da obra, mas como é um auxílio muito pequeno, a gente não pode comparar 300 com 250, tá? Porque muda o formato, né? A gente tem que olhar a renda por família. A queda é muito grande. É uma queda de... É um auxílio 4 vezes menor. Exatamente. O auxílio no auge era de 44 bi por mês, 44, 46, que variou ali nos meses do auge, e agora é 44 em 4 meses. Esse é o nível da queda. É muito pior. Muito alto. Eles estão contando, parece-me, que a vacinação vai ocorrer, pelo menos... Saiu notícia agora no Correio Brasiliense que o ministro Pazuello já admitiu que o número de vacinas em março vai ser menor do que o previsto. Pois é. Acabou de sair. Acabou aqui no meu computador, eu tenho os avisos, né, das notícias. Ele deve ter sido o último a saber disso, mas tudo bem. Provavelmente. O povo da corte é o último a saber, né? Não, assim, com esse cenário, com essa esmola, que no fundo esse auxílio emergencial devia se chamar esmola emergencial, né? Com a curva de óbito subindo, e com o programa de vacinação em marcha lenta, eu acho que a gente vai ter uma crise política em 3 meses. Meu senhor, Zé, como diz a minha esposa, Simone, se dependesse do Orelha, ele já teria ido embora há muito tempo. Esse tipo de... O que eu posso fazer? O Guedes não colabora, pô, então...
Nem o Mourão, por falar nisso, Mourão não colabora, mas enfim. O Dirceu falava sempre que que nenhum presidente cai com 30%. O problema foi a Dilma ter feito um ajuste fiscal muito brusco. O Bolsonaro, ele não trai os 30% dele. Ele não trai. Isso não é traição. Tudo que ele faz não é traição. Inclusive nessa PEC, o que ele faz? Ele tira os militares. Quando ele vai tirar os fundos, ele deixa lá fundo de não sei o que penitenciário, antidroga. Ele não trai em nenhum momento o público dele. Reforma da Previdência também. Ele só traiu, desculpe, os lavajatistas, que na verdade queriam Sérgio Moro como presidente, né? E os liberais que achavam que o Guedes é que ia ser o presidente, né? Mas a base mesmo, os bolsominions raiz, vamos dizer assim, esses não, eles estão contentes, continuam contentes com o presidente, estão achando que o Brasil é o máximo, entendeu? Esses aí estão gostando, entendeu? Hoje o presidente já falou, quando que vamos parar com esse mimimi, essa choradeira, não sei o quê, e morreu, e daí? Quer dizer, enfim, é o que temos para o jantar. Temos para o jantar, temos para dormir, temos para o café da manhã, temos para o almoço. Para sempre. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ainda tem que ver o espetáculo dos partidos de esquerda brigando entre si. Olha, realmente eu não tenho paciência. Realmente eu não tenho paciência para ver petista e cirista brigando, cara. Não tenho. Sinceramente. Tenho até um grupo que eu coordeno lá no WhatsApp, que é o grupo de economia, não é o do Novo Desenvolvimentismo, não. Mas aí tem gente que é do petista, cirista, não sei o quê. Aí começou um pau lá entre eles. Eu falei, pessoal, calma. O inimigo comum aqui é o Bolsonaro, entendeu? Então, vamos, baixa a bola, entendeu? Vamos guardar a munição para o Bolsonaro. Depois que a gente tirar o Bolsonaro, vocês podem se esbofetear o quanto vocês quiserem. Mas antes de tirar o Bolsonaro, não. Entendeu? Então, como diria, no caso, a ordem dos fatores altera o resultado, entendeu? Então, primeiro... O pessoal devia aprender com o Churchill, né? O Churchill... Sim. E contra o Hitler eu faço acordo até com o diabo, né? Mas a literal foi a seguinte, ele disse o seguinte, todos conhecem que a minha objeção socialista, ao comunismo soviético, tal. Mas, no momento, eu só posso dizer o seguinte, que se Hitler invadisse o inferno, eu faria aqui um discurso em defesa do diabo. Entendeu? Ele tinha essa, eu acho que está faltando isso, sabe? Quer dizer, tudo bem. Você tem que... A questão não é escolher entre o bem e o mal, é escolher entre o muito ruim e o ruim. Entendeu? Então, vamos escolher o ruim, né? Quer dizer, pelo menos tentar minimizar o prejuízo, né? Porque está difícil. Entendeu? E eu vejo que, assim, pelo menos, o que o pessoal queria fazer no início dessa PEC 186, quer dizer, era uma terra arrasada completa, quer dizer, queriam destruir o BNDES, quer dizer, você diz, a gente perdeu. A gente não perdeu, a gente tirou muita coisa dela. Educação, saúde. Inclusive, entendeu? Então, assim, é o que é possível fazer agora, quer dizer, entendeu? E algum auxílio emergencial vai ter. Agora, nós propomos uns 600. O Bolsonaro que explique por que ele deu 250. Ele que explique. A culpa é dele. Tá? Ele que propôs isso, a equipe econômica dele propôs, ele com o seu congresso, que agora é o Arthur Lira da turma dele, entendeu? Não tem mais o Rodrigo Maia para pôr culpa. Não tem mais o Rodrigo Maia para pôr culpa. Então, cadê? Ele não pode dizer, não, que estão me impedem de governar, blá, blá, blá. Não, esse auxílio emergencial é do Bolsonaro, de fato, é dele. Tá? O outro não era. Esse é. Vamos ver como é que o povo vai reagir. Acho que não vão ficar contentes, não. Ô, Davi, deixa eu fazer uma pergunta para o Davi. Tirando o seu wishful thinking, cada um tem seu wishful thinking, né? Como é que você acha que está a atmosfera para as reformas no Congresso? O que dá para prosseguir, o que não
não vai para frente? Qual é a sua avaliação? Eu acho que eles têm... O Maia era muito mais claro, né? Ele era muito transparente, então, assim, ele era super liberal, super alinhado com o mercado, mas ele deixava as coisas claras. O Lira, ele é muito confuso, ele é um mau gestor, mas tem duas bandeiras agora que ele tem levantado muito, é o ataque ao servidor público, né? PEC administrativa deve vir. Inclusive, se o auxílio acabar e precisar de nova PEC, talvez eles façam o que eles fizeram com a emergencial na administrativa. Essa já é uma possibilidade concreta. E quando eles jogam assim, gera uma contradição, pelo menos no centro, né, que fica em cima do muro, que não tem posições muito claras. Então, a PEC da reforma administrativa, eu acho que passa esse ano, não tenho muita esperança. Aí tem que ver, Dani, se o Bolsonaro entra em crise política, se o Lira causa um tumulto enorme no Congresso e perde força, mas tudo indica isso. E tem uma agenda de privatizações que também está em estágio avançado, né? Mas ela também depende da pandemia. A pandemia tem que diminuir um pouquinho para eles conseguirem discutir a agenda de privatizações. E aí, Correios, Eletrobras... Sem vacina, meu amigo. Não tem espaço, é muito hipócrita, né? O Nicoleles vai para 3 mil mortes por dia. Não tem jeito. E o pior, está circulando variantes desse vírus, a coisa que vai complicar. Então, Moreira, essa que é a questão, voltando para o auxílio emergencial, até por causa das simulações ali, como é que o governo pode deixar a população em casa com 250? A gente quer passar... O Bolsonaro quer deixar a população em casa. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer que a população trabalhe. Então, eu sei. É assim, a ideia do auxílio emergencial era para dizer o seguinte: meu filho, fica em casa e não se contamina. E não passa fome. Isso, era essa a ideia. E paga as contas também, né? Paga as contas, etc. Tal, você não vai morrer de fome, tal. Mas ele não quer isso. Agora, o que me estranha, quer dizer, é que ele é contra o lockdown e é contra a vacina. Mas aí não faz sentido, entendeu? Não faz nem sentido dar auxílio emergencial, ele só dá auxílio emergencial para propagar isso. Para fazer uma... Ele sabe que precisa, entendeu? Mas, assim, eu acho que ele quer o caos mesmo. Ele quer que tudo que a vaca vá para o brejo, entendeu? E a partir daí, porque ele, em condições normais, tá? Esse cara já tinha saído. Quer dizer, ele precisa do conflito, ele precisa do caos, é assim que ele governa. Tá? Se ele sentar na cadeira e realmente começar a atuar como presidente da República, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Esse é o problema. Entendeu? Então, nesse sentido, é 1000 vezes pior que a Dilma. Embora ela fosse também meio embaralhada, tal, mas, enfim, ela tinha algum senso, algum norte, tal. Eu estou vendo um gatinho atrás do Maurício. Tem um gatinho ali. O gatinho resolveu aparecer no Gatinho não. Gatinho não, gatão. É o Garfield, não. É um leãozinho. Gata. Não é gato, é macho. Ah, macho. Tá. Então, seja bem-vindo ao webinar. Mas, assim, agora, uma coisa que é importante chamar atenção. A União Europeia suspendeu as regras fiscais até 2022. Exato. E o Reino Unido, que já tem quase 30% da população vacinada, diga-se de passagem, que a gente não dava nada, mas até que o cara está saindo até um primeiro-ministro razoável. Né? O Boris Johnson já deu carta branca para o ministro da Fazenda, que é o Lord of Excelsior, né? Para aumentar o imposto de renda da pessoa jurídica a partir de 2023. Eles vão fazer a consolidação fiscal deles
depois de passar a crise, que é o certo, né? E em cima de aumento de receita. Eles disseram, não, isso vendo do Partido Conservador, não é o Partido Trabalhista, não, hein? Isso é o Partido Conservador. Estava no valor de hoje. Dizendo, não, a alíquota de imposto de renda de pessoas jurídicas no Reino Unido é a mais baixa do mundo. A gente vai levar esse negócio. Não. É 19% no Reino Unido, parece que nos Estados Unidos é 26%, na França é 30% alguma coisa. Entendeu? Falou, não, a gente vai aumentar o imposto de renda de pessoas jurídicas. Então, vocês veem como é que é. Tem muita saída, né, Aurélio? O Brasil está fora do mundo. O Brasil está fora do planeta Terra. Quer dizer, eu brinco dizendo que o Brasil entrou numa falha no espaço-tempo, que o Brasil está num universo paralelo, em que as leis econômicas funcionam ao contrário. Entendeu? Porque a discussão econômica é o oposto. É o oposto do que está sendo feito no mundo desenvolvido. Oposto. Então, realmente, eu não consigo entender. Como é que a gente chega, quer dizer, fica querendo fazer consolidação fiscal no meio de uma pandemia. Entendeu? E a dívida subiu. Primeiro, subiu menos, isso eu queria ter esse era um ponto que eu ia chamar a atenção. Subiu menos do que o pessoal estava dizendo ano passado. Ano passado, não vai chegar a 100%, foi 89%. Foi 89%. Não chegou nem em 90%. Tá? 100%. Eu vi hoje o quê? Foi da IFE, o Felipe Salto falando, não, em 2030, se nada for feito, vai chegar em 102%. Eu falei, vai demorar isso tudo para chegar em 100%? Pô, pelo amor de Deus, o pessoal está de sacanagem, né? Eles estão de sacanagem. Não é assim, é um terrorismo fiscal. E os juros também está sacanagem também, eu acho. Oi? Os juros, a taxa Selic não, eles estão fazendo de tudo para o Banco Central aumentar os juros na próxima reunião do Copom, que acho que é esse mês, né? Mas... Acho que tem uma em março agora. Se não é no final de março, é no início de abril. Né? Estão fazendo de tudo para o Banco Central aumentar os juros. Mas sabe qual que está sendo o problema? Está sendo a curva. Porque nessas últimas semanas, tá subindo, né? a curva empinou muito. Eu acho 10% agora no longo 10 anos. Mas isso é prêmio. Mas é lógico que a curva empina. Se o Banco Central não faz nada no juro longo, ele só atua no juro curto. Quer dizer, o quantitative easing nos Estados Unidos e na Europa é o Banco Central entrando na parte longa da curva. Entendeu? Agora, então, assim, ele fica lá olhando, o Banco Central fica olhando. Agora, pior, que agora que se deram autonomia para o Banco Central, agora eles podem fazer o que eles quiserem. E aí... Agora, olha a maluquice. Esse projeto de lei de autonomia do Banco Central está sendo discutido há mais de 30 anos. Gente, sem o orçamento de 2021 aprovado e sem a renovação do auxílio emergencial, colocou como prioritário esse projeto de lei de autonomia do Banco Central. Realmente, é uma maluquice assim, inacreditável. Mas foi justamente para blindar o Campos Neto, entendeu? Para quando ele tiver que fazer o aumento de taxa de juros. Ele vai dizer, não, porque curva empinou. Quer dizer, claro que a curva empinou. A curva reflete a expectativa que o mercado tem do comportamento do Banco Central. Se o Banco Central está sinalizando que vai aumentar os juros, a curva empina. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Ele empina a curva. É o Banco Central que empina a curva. Eu concordo com você. É o ele dá declaração. Banco Central que empina. É ele que empina. Ele fala que vai subir taxa de juros longo. Se der auxílio. Eu vou subir a taxa de juros no futuro. A taxa longa é a média ponderada das taxas esperadas para o futuro. Mercado, então, o Banco Central vai subir a taxa lá na frente, então a taxa longa já aumenta. É assim simples. Ô, Luiz e Oreiro, agora veja bem, com respeito ainda à taxa longa e política monetária, dado que a dívida pública está denominada em moeda local, o Banco Central poderia fazer a intervenção na longa e reduzir os juros agora. Qual é o problema nesse instante? Pode fazer a operação twist. A operação twist é o seguinte, você vende títulos curtos e compra títulos longos. Quando você faz isso,
você baixa a inclinação da curva, sem ter que mudar a base monetária. Você não precisa reduzir a taxa de juros de curto prazo. Mas não Você pode só mais, com o Brasil twist você baixa a taxa longa, entendeu? Loureiro, não Mas, pode enfim. mais agora, né? Oi? Podia no passado, né? Agora não pode mais, né? Agora não pode mais. Pode, se for títulos públicos que estejam com instituições bancárias. Pode. O que a PEC do orçamento de guerra dava de poder extra para o Banco Central em 2020 é que ele podia comprar papéis de instituições financeiras não bancárias. Tá? Também, Agora né? tem um detalhe importante na dívida. Então, lógico, dava mais poder de fogo, sem dúvida. Agora, o Luiz e demais, e Oreiro, Davi, o Beis, a dívida pública ela tem uma composição basicamente de residentes. Os não residentes não estão aqui. Então, Sim. qual é o problema de você baixar os juros? Outra coisa que eu achei interessante dos dados que você colocou, eu achei interessante nos dados que você colocou, que o prazo médio de vencimento da dívida pública está equivalente ao de 2011. Exatamente. Quer dizer, houve sim, na comparação com 2013, 2014, sim, você teve uma queda do prazo de vencimento. Mas você voltou para o patamar de 2011, que ninguém dizia em 2011, não tinha nenhuma discussão. Não, porque está muito curto, não sei o quê, blá, blá, blá. Não. Houve uma aceleração, houve. Agora, quando você compara, a questão sempre é essa, qual é o ponto de comparação? Quando você compara com 2011, você vê, está no valor de 2011. Pois é. Não é o problema. E mesmo a composição da dívida entre títulos de 12 meses, de 2 a 5 anos. Não houve. Se você faz a comparação da série longa, não houve nenhuma grande alteração, entendeu? Então, assim, é má fé pura. Má fé pura. Entendeu? Eu posso fazer só uma dúvida? Não está com uma situação fiscal assim, que seja desesperadora, que você tem que fazer... Não. Mas é que isso é repetido pela grande mídia, né? Que a gente sabe que está toda comprada pelo sistema financeiro, né? Os jornais, inclusive, os grandes jornais, né? E parece que o Estadão, acho que foi, bom, não vou dizer o nome da jornalista, mas uma jornalista me disse que não sei que banco que mantém o Estadão funcionando há muito tempo, que o Estadão é deficitário. Então, tem aporte lá de recursos e mantém o Estadão assim, acima da linha d'água, senão já tinha fechado. Então, você tem toda a grande mídia comprada. A Globo News sempre falando sempre a mesma coisa, chamando sempre as mesmas pessoas. Pode dizer sempre o mesmo. Né? Aí você vai martelando, é o princípio de Goebbels. Repita uma mentira 1000 vezes que as pessoas passam a acreditar nela. E o que a gente está fazendo nesses fóruns como este, isso aqui agora é gravado e vai ser vinculado no nosso canal no YouTube, é precisamente dar uma visão alternativa à do mainstream, né? Quer dizer, das elites, né? Que permita minimamente, em algum momento, ter uma massa crítica que leve a uma mudança no discurso econômico. Mas é o que nos compete fazer. Tá? E por isso, agora já encerrando o webinar, eu agradeço, tá, ao Davi e ao Luciano pela generosidade, né, de terem dedicado seu tempo para fazer essa apresentação. Inclusive, eu sugiro que vocês façam uma nota em cima da apresentação para colocar no nosso site. Tá? De preferência, a nota tem que ser em inglês, tá? Porque a ideia do grupo é um grupo internacionalizado. Tá? Quer dizer, então, pode fazer em 2 versões também, uma em português e outra em inglês, não tem problema, que a gente publica as 2. Tá? Mas tem que ter a nota em inglês, tá? Para que a gente possa mandar para os nossos colegas no exterior, para eles terem um pouco de noção das maluquices que são discutidas aqui no Brasil. Tá? Isso é importante, porque também acaba reverberando indiretamente nos governos dos países europeus, e isso o pessoal acaba pressionando também o Bolsonaro de outro jeito. Tá? Mas é isso. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado. Posso tirar uma dúvida? Sim, diga. Só um comentário. 2 coisas. A primeira é que eu concordo que dá para formatar curva,
Mas se o Banco Central está fazendo operação twist e reduz a taxa curta, reduz a taxa básica, isso vai dar pressão no câmbio. E A operação twist não precisa reduzir a taxa básica, porque a operação twist não mexe na base monetária. Porque você está, na verdade, você está financiando a compra de títulos longos com a venda de títulos curtos. Então, o efeito sobre a base monetária é zero. Tá? Então, mas como você muda a oferta relativa de títulos longos e títulos curtos, supondo que eles são substitutos imperfeitos, e são, tá? Então você muda as taxas relativas de retorno. Você reduz a taxa de retorno dos títulos longos, sem que seja necessário reduzir a taxa de retorno do título curto, ou seja, a taxa básica de juros, e, portanto, sem ser necessário você mexer na taxa de câmbio. Tá? Agora, o movimento da taxa de câmbio depende de um monte de coisas, não é só da taxa de juros, não. Tá? Na verdade, no Brasil, a taxa real de câmbio depende muito dos termos de troca. Tá? Então, vamos dizer assim, pelos fundamentos, tá? O movimento vai ser de apreciação no médio prazo. Tá? O câmbio vai se apreciar. Tá? Por que não está se apreciando? Bom, o presidente faz uma M dia, semana sim, semana também, entendeu? Aí mexe na Petrobras, aí taca fogo na Amazônia, aí faz mais não sei o quê. Aí isso gera ruído, gera incerteza. Incerteza significa aumento do spread soberano. E aí o câmbio se desvaloriza. Basicamente isso. Se tivesse um governo normal, né, você teria um câmbio bem mais apreciado, quer dizer, ou pelo menos bem menos depreciado que você tem hoje. Tá? Você teria um câmbio mais próximo de 5 do que de 6. Tá? Porque é o que está acontecendo nos outros países emergentes. Quer dizer, o Brasil está destoando. Mas está destoando porque por causa da questão fiscal, porque está com juros muito baixos? Não. Está destoando porque tem a pessoa, que nós sabemos quem é, ocupando a cadeira de presidente da República, e pelas próprias palavras do Bolsonaro, indevidamente, né? Porque o Bolsonaro diz que a eleição foi fraudada. Bom, se a eleição que ele ganhou foi fraudada, então a eleição foi nula. Se foi nula, ele está indevidamente exercendo o cargo de presidente da República. É assim simples. Se a classe política brasileira e o Supremo Tribunal Federal não interpretam dessa forma, paciência. Mas se eu fosse o juiz do Supremo Tribunal Federal, eu pediria para o presidente confirmar, por escrito, que a eleição foi fraudada, e aí, então entrava com a anulação da eleição. Simplesmente assim. Porque ele diz que a eleição que ele ganhou foi fraudada. Então, independente do resultado, se foi fraudada, é nula. Tá? Ela tem vício de origem. Se foi fraudada, é nula. Se é nula, então ele está indevidamente exercendo o cargo de presidente da República. Isso não sou eu que estou dizendo. É ele que falou. E deixa isso bem claro, estamos gravando aqui em vídeo. Não é o José Luiz Oreiro que está dizendo que a eleição foi fraudada. Quem disse que a eleição foi fraudada foi Jair Messias Bolsonaro. Então, se ele, que ganhou a eleição, diz que foi fraudada, logo a eleição foi nula, portanto, ele é presidente ilegítimo. Ponto. Não tem conversa. É a implicação lógica do raciocínio. Agora, a lógica parece, né, que está longe, resolveu tirar umas férias do Brasil, né? Deve estar em algum paraíso fiscal, sei lá onde. Tá bom, pessoal, chega por hoje, né? Está trabalhando muito, né? Obrigado, Vou parar aqui a gravação. Paraíso fiscal é aqui. Antes da gente